Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mesa de Decisão, que é um talk show de negócios feito por pessoas. E hoje eu tenho a honra de trazer um convidado que, ó, eu já conheço há muito tempo, eu não vou falar quanto tempo, mas que, por sorte, nos reencontramos, porque vivemos na mesma cidade, estamos no mesmo clube e, coincidentemente, temos uma história pregressa, porque fomos colegas de faculdade e agora estamos juntos, inclusive como comentaristas de um programa de rádio, e que só estou nesse programa por indicação dele, serei sempre grata. E nada mais é do que uma pessoa extremamente bondosa, mas é um profissional de mão cheia. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amiga de Marcelo Marçaioli. Seja bem-vindo ao Mesa de Decisão, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Lara. A gente se conhece realmente há algum tempo, né? Algumas décadas e paramos por aí, sem revelar aí nossas idades, mas nenhum problema também. A gente se conhece desde o colegial. E eu tenho aí uma longa trajetória. Eu sou santista quando alguém me pergunta de nascimento, coração, viagem, trajetória. Enfim, a minha missão é toda nessa cidade. E eu construí bastante coisa nesses anos todos e vamos ver se a gente consegue entregar um pouquinho desse conteúdo, falar um pouco para as pessoas o que a gente fez. Consegue sim. O Marcelo é uma pessoa que tem amplo conhecimento de tudo quanto é assunto, então eu vou querer explorar isso, ok? Claro. Quem é Marcelo Marçaioli? Fala pra gente. Olha, vamos começar pelo básico, né? Advogado, casado, pai de 2 filhos, leonino, é importante, leonino precisa dizer que é leonino, entendeu? Precisa. Assim, eu sou uma pessoa muito convicta do que eu quero, me considero uma pessoa de muita sorte. Lembrando que sorte não é acaso, existe uma grande confusão quanto a esses conceitos, né? Eu acho que sorte é muito da oportunidade com a sua atividade, com aquilo que você faz. Então, eu sou muito grato, eu tive uma vida muito boa, eu tive uma família muito boa, tive pais muito bons, que me deram tudo o que eles puderam, mesmo não sendo abastados, eu tive boa educação, eu tive carinho, eu tive amor, é o que eu tento replicar com os meus filhos. Eu me considero uma pessoa fácil, não de gênio, não de personalidade, mas eu sou uma pessoa fácil de lidar e levo muito a sério tudo o que eu faço. Tudo que eu faço eu levo muito a sério. O que te inspira, Marcelo? Olha, o que me inspira gestos e exemplos, acima de tudo, né? A teoria é muito boa, eu gosto de ler, sempre fui realmente muito aficionado por leitura, né? Desde o Stephen King, que é o mestre do suspense e do horror, mas que tem uma narrativa descritiva que me faz escrever melhor também. Adoro. Então, até a Agatha Christie da ficção, e a coleção Vagalume na escola, que a gente engolia. Eu sempre gostei muito de ler, então conceitos, teorias me atraem como estudo, mas eu acho que os exemplos e os gestos são aquilo que traz inspiração, é ver o outro fazendo algo, e ver o outro fazendo algo que te realmente interesse, que te desperte alguma coisa e que, mais do que tudo, faça você querer fazer algo similar, parecido ou simplesmente igual. Então, o que me inspira são boas pessoas com boas práticas, eu acho. E aí, provavelmente, é por isso que você está no Rotary, mas eu vou segurar ainda o Rotary, porque eu acho que você é o nosso 14º convidado, salvo engano. A gente começou há pouco tempo, todos, sem exceção. E assim, o público está aqui para ouvir. 100% dizem, leitura é o caminho. Então, assim, eu fico muito... Nada é combinado, viu, gente? As pessoas falam porque, de fato, elas pensam isso. É isso que te levou ao direito? Porque de 3 irmãos, 2 advogados. Como? Isso. Eu tenho uma história curiosa aí. Eu sempre achei que eu ia seguir a carreira do direito, mesmo antes do meu irmão mais velho entrar. No colegial, eu já era meio convicto, né? Eu fui fazer intercâmbio quando eu terminei o colegial, e quando eu voltei, eu sempre soube que eu queria direito. Mas aos 16 anos, o meu pai me levou para fazer o bom e velho, naquela época, teste vocacional. E um psicólogo até que você conhece, muito conceituado na cidade naquela época nessa área, era o Arlindo Salgueiro. E ele fez eu tenho meu teste vocacional datilografado até hoje, na Olivetti, feito por ele. E deu no talo, no último volume, 2 coisas: publicidade ou direito. Ele falou: você é extremamente criativo e você também é comunicativo e combativo. E uma coisa que me despertou muito, eu falei isso até outro dia para um outro comunicador, para o Pedro Alcântara,
E eu estava falando para ele o seguinte, quando eu fui fazer o teste, ele perguntou se eu jogava videogame, se eu era bom. Naquela época? Naquela época, com 16 anos. Eu falei, jogo muito, eu tenho um recorde mundial de videogame. Você tem um recorde? Estampado numa revista. Ação Games, que era a revista da época, estampado lá, Marcelo Marçaioli. Nintendo 8 bits, um dos primeiros Nintendos da geração antiga. E aí eu falei, por que você me perguntou isso? Olha que interessante. Ele falou, porque a tua capacidade de abstração é muito grande. E a tua capacidade de adaptação é maior ainda. E eu acredito muito em adaptação. Eu lembro da tua palestra. Sim, lembro. A adaptação é o caminho. Adapte-se ou morra. É o caminho. Então, eu julgo, até na própria instituição que a gente faz parte, no Rotary, existe uma questão de precisamos constantemente melhorar a adaptação. Darwin dizia isso. Quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais bonito ou o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta. Então, essa capacidade de abstração, ela era de pegar algo abstrato ou um problema e trazer uma solução. Então, eu achei que o direito tinha muito a ver comigo, mas eu estava convicto quando eu era jovem de que eu queria isso. Eu queria brigar, eu queria defender, eu queria ter lado. Por isso que eu não consegui. Eu cheguei a pensar em concurso público, cheguei a pensar em Ministério Público, promotoria, mas eu entendi o seguinte. Tudo bem, é mais acusatório promotoria, né? Você ataca muito porque você está vendo os interesses coletivos difusos, então você está atacando alguém que está indo contra uma coletividade. Mas a magistratura, eu falei assim, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir ser um desembaraçador. Eu preciso equalizar quando eu sou magistrado. Eu preciso ser sempre imparcial. A paixão da advocacia é você ter um lado e mudar a vida de alguém. Sim, e como combativo, né? Não, então, eu não podia abrir mão disso, sim, entendeu? É a minha convicção, é o que eu sei. E eu sempre soube, Lara, que ia ser isso. É engraçado. Eu podia ter outra carreira? Não sei. Chefe de cozinha, a gente tá brincando aqui que eu cozinho, mas assim, não sei se eu faria outra coisa. Eu acho que publicidade tem a ver, sim. Eu gosto, eu sou criativo mesmo. Eu invento muita coisa, eu tô com meus filhos, eu faço alguma coisa assim. Minha mulher até falou, você inventava apelido para todo mundo quando era moleque? Eu falei, eu era muito inventivo, né? Então, mas eu acho que eu tô muito bem onde eu tô, e tô onde eu queria estar. Por isso que eu comecei dizendo que eu sou uma pessoa grata, eu sou uma pessoa feliz, porque eu tô onde eu queria estar. Bacana. E engraçado, né? Eu lembro, nós estudamos juntos, né, no ensino médio. Foi. Né? E eu lembro, Marcelo, assim, eu lembro de poucas pessoas daquela época, das mais próximas, sem dúvida, mas eu lembro muito de você, porque você já era diferente, entenda o que eu vou dizer. Claro. Você era muito culto, você era muito ponderado, você sabia se comunicar bem, você tinha uma forma de se comunicar diferente. Você tem noção disso? A comunicação foi que abriu mais portas para mim, né? Assim que eu voltei do meu intercâmbio aos 18, eu já era promoter de eventos. Eu dava aula com 18 anos. Eu dava aula de francês na Wizard, dava aula de inglês no CCBU, porque eu queria me comunicar, né? Tanto que pouquíssima gente sabe que eu fiz 2 faculdades. Além do direito, eu tenho letras. Você tem eu tenho letras? Complementação pedagógica em letras. Com especialização em inglês? Isso, você não precisa fazer os 3 primeiros anos, você entra direto e faz a complementação pedagógica no 4º ano de faculdade, que você sai com o diploma em complementação pedagógica. Porque eu me interesso muito, eu sou filho de professora aposentada do município, minha mãe já falecida, minha mãe foi 25 anos professora do município. Então, quem sai aos seus não degenera, né? Eu realmente tenho paixão por ensinar, tenho paixão por multiplicar conhecimento. As pessoas perguntam por que você vai dar palestra, você gasta teu tempo com isso e tal. Você vai, às vezes, pro bono, você não cobra nada no Rotary. Você vai... Eu falei, porque eu gosto de multiplicar o bom conhecimento. Eu gosto de compartilhar, acima de tudo, experiências. Eu acho muito importante a gente trocar experiência. Sim. Pra ver o que você viveu que eu não vivi. O que você viveu que pode me interessar. Eu acho que a beleza... Não sei se eu estou profundo demais no que eu vou dizer, mas eu acho que a grande beleza da vida talvez seja o fascínio pelo outro.
Ou falo assim, muita gente fica assim, não, você tem que gostar de você mesmo, se tá absorto em você mesmo. Para mim isso é natural e inerente, eu existo porque eu gosto de mim mesmo e eu existo bem. Se eu não gosto de mim mesmo, eu não vou existir bem. Então se eu existo bem, é porque eu estou bem comigo. Mas fora isso, eu acho que o grande fascínio é o fascínio pelo outro, pelo que o outro faz. Você escolhe pessoas. Sim. Né? Você escolhe pessoas. Eu nadei com o Joel. O Joel, um cara muito simplão, né? Hoje é um cara pop, né? Mas era naquela época e já falava aquilo assim, meu, a gente tem que andar com gente que agrega pra gente. Mas ele foi muito mal interpretado com essa frase durante muito tempo, né? Porque achavam que era o seguinte, não, então você é segregador, você é elitista, você escolhe só as melhores pessoas. Não, Não é sobre não é isso. isso. Eu posso andar com uma pessoa, eu posso encontrar, de repente, alguém que está desempregado, está no fundo do poço, mas é uma pessoa extremamente interessante. Está só num momento complicado. Então, quando a gente fala isso, eu sou fascinado por gente, cara. Eu sou fascinado por gente e encontrei muitas outras pessoas da nossa época de colégio que não me despertaram nada, entendeu? Então, quando eu reencontrei você, o Léo, que também é nosso amigo de escola, são pessoas que, de novo, me despertaram afinidade, eu quero estar próximo, quero estar junto, quero estar conversando. Então, eu acho que quando você fica fascinado pelo próximo, num nível sempre muito bem controlado, muito bem gerido. De interesse genuíno, né? Isso, genuíno. Quando você pergunta para alguém, você está melhor daquilo que você me contou? É porque você realmente lembrou daquilo. Sim. Porque existem técnicas. Tem técnica assim, olha, pareça interessado. Claro que tem. Todo mundo sabe fazer claro. Não me diga. Nossa. Meu Deus! Né? Todo mundo sabe fazer esse papel. Mas genuinamente você olhar e falar assim, caramba, a pessoa realmente pensou em mim, se preocupou comigo. Então eu acho que o grande segredo talvez de você conseguir se comunicar bem, que foi como a gente começou esse pedaço aqui da conversa, eu sempre quis me comunicar bem porque eu estava realmente preocupado com os outros e eu queria me comunicar. É um pouco de aceitação. As pessoas, quando elas fazem isso, elas dizem, é porque eu sou simpático com o outro. Não. Você também tem necessidade de aceitação. Exato. Você tem necessidade de validação e você precisa logo entender isso e se resignar com isso. Exato, e tá tudo certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, isso vem. Aí depois que você tá tranquilo, tá bem, a minha necessidade de validação e aceitação tá boa, agora eu preciso ser um pouco mais crítico. Você muda, né? Você muda, porque se você ficar sempre na validação, parece que você está desesperado por aquilo. Então, em algum momento, o seu cérebro, ele já está devidamente satisfeito com aquilo e fala, parte para outra. Eu acho que o próximo passo, depois do fim da validação da tua autoestima está 100% correta, é você buscar o algo a mais. Aí sim eu vou buscar algo que eu ainda não achei, algo que me complete, algo que me faça crescer. Sim. Isso é constante. Sim, isso é muito bom. E assim, eu via isso em você desde jovem e o quanto disso tem nos seus filhos, porque verificando as redes sociais, um dos seus filhos fazia aniversário e eu vi um texto, a Bianca, a esposa do Marcelo, dizendo o quanto ela aprecia em um dos seus filhos, eu não vou saber. É o mais velho, o Henrico, viu? A capacidade argumentativa, né? Eu falei, cara, é o Marcelo, né? E como é que... Eu fiquei rindo quando eu li isso também. Isso é assim, a cultura do lar de vocês, ou você estrategicamente preparou esses meninos para que eles, enfim, possam ser o que são? Quando a gente estuda em filosofia os pensadores, eu lembro que tem duas frases, né? Hobbes e Locke, né? Que são os dois grandes pensadores. Um fala o homem é o lobo do homem, uma frase um pouco mais forte, mas o outro fala que o homem é o produto do meio. E eu acredito muito nisso. O homem e a mulher, hoje em dia já teremos que dar uma mudada nessa frase. Todos são produto, o homem é humanidade, o humano é o produto do meio em que vive. Eu acredito muito nisso. Os filhos, eles são espelho dos pais. Você pode crer, não tem ciência, não tem complicador para entender que se o pai e a mãe têm uma relação conflituosa, agressiva, de desrespeito, nós teremos uma criança agressiva que desrespeita, que ataca e que será repreendida. Não tem segredo, Lara, com 2 filhos em casa eu vejo muito isso. Então você se policia todo santo dia com tudo que você faz, o jeito que você fala ao telefone na frente deles, o jeito que você trata as pessoas, o jeito quando você está, por exemplo, num restaurante, é como você se dirige ao garçom, ao cumim que vem na mesa, tirar a mesa,
como você se dirige ao porteiro do seu prédio, ao seu superior hierárquico, como é que você trata o teu chefe, como é que você trata todo mundo, na verdade. Quem está na hierarquia profissional, muitas vezes, abaixo ou acima, Sim. porque eles se balizam por ali. E eu prometi para minha esposa que eu nunca ia influenciar meus filhos para fazerem direito, mas o Henrico, ele não sabe, mas ele é advogado no último fio de cabelo. Uau! Ele é no último fio de cabelo, é muito difícil discutir com ele. Ele sabe argumentar, ele estuda, ele vai atrás, ele assiste lá os 10 vídeos que ele precisa assistir, se ele precisa ficar no TikTok 3 dias, no Instagram, no Google, ele vai procurar o elemento. E quando ele senta para conversar, ele já quer sentar para dar um ponto de vista. Entendeu? Então eu acredito muito que tem também uma questão que é hereditária, tá no nosso DNA impresso, tá na nossa impressão de DNA, que ele tem, carrega da própria Bianca. A Bianca é advogada de carreira, hoje ela é consultora do Sebrae, né? A Bianca é advogada também. Na verdade, a gente se conheceu no escritório. Ela trabalhava para mim. Ah, que por isso que eu digo, você nunca ande atrás de mulheres do seu trabalho. A única que eu tive na minha vida foi eterna. Então, a gente se conheceu, ela fazia direito do trabalho, né? Ela fazia trabalhista e depois ela enveredou para o Sebrae como consultora jurídica e hoje ela é grande especialista aí em recursos humanos, políticas públicas e nas pautas femininas, né? Então, ela está muito à frente disso. Mas ela também é uma pessoa argumentativa, então meus filhos são produto disso. Agora, o que mais me orgulha é a criatividade, é o interesse e é uma coisa muito, mas muito, muito importante num jovem, numa criança, curiosidade. A curiosidade, você vê que seus filhos são curiosos para a vida, é muito bom. Sim. Porque quando você vê uma criança inerte, amorfa quase, parada, sem interesse, deixa eu ir ficar jogando meu Roblox, vou ficar assistindo meu YouTube. Sim. Ela não tem fome. Sim, exato. Nossa, adoro isso. E essa fome de conhecer, de querer, eu preciso entender melhor. Isso me dá mais orgulho ainda. Eles têm. Sim. Os dois, o pequeno tem também. E sempre querem estar no meio, querem estar prestando atenção. Então isso é muito bom. O Henrico agora vai para o intercâmbio, né? O que eu fiz lá atrás ele vai fazer agora. Que máximo. Rubem Alves, né, que diz. Você pode ter a faca e o queijo na mão. Se você não tem fome, você não vai cortar, né? É fantástico. Vai fazer o quê? Por falar em intercâmbio, vamos lá. E Rotary, como é que surge na sua vida e que trajetória linda é essa? E tão jovem, né, Marcelo? Porque você teve feitos no Rotary que, em geral, são pessoas mais velhas. Eu hoje de manhã dei uma palestra, né, no Rotary Santos Boqueirão, é um Rotary que tem 80 mulheres. O tema era por que eu sou rotariano. E a primeira slide é uma foto minha com 1 ano de idade, gordinho, bebezinho, assim. Meu avô me levava na barraca de praia do Rotary Clube de Santos, que era na frente do Boqueirão, na frente da Conselheiro. Na praia ali do Boqueirão, quando você atravessa a Conselheiro, tem uma coberturazinha, que de vez em quando tem umas barraquinhas da Feira Hippie ali, né? Era ali, a barraca era ali na frente. Meu avô me levava, eu sentava para fazer meus castelinhos do lado dos velhinhos, jogando dominó, o pessoal comendo amendoim de casca. O Vai Limão, pouca gente lembra do Vai Limão. O Vai Limão era... Limãozinho? Isso, Adorava. no copo de papelão, lembra? Um triângulo de papelão. Aquilo. Então ele liga uma torneirinha. Qualquer limonada que você faça em casa não fica igual. Não fica igual. Era o Vai Limão. E eu olhava para aquilo e ficava fascinado de moleque. Até os 5 anos de idade eu ia e ficava fascinado com a alegria deles. Rindo, se confraternizando, era o companheirismo. Isso então me influenciou. E quando eu tive 16 anos, meu pai e minha mãe conversaram comigo. Você não tem vontade de morar fora, fazer intercâmbio por 1 ano? Teus primos fizeram e tal. Eu falei, eu quero, eu vou. Eu meti a cara no mundo, meus irmãos não fizeram, mas eu fui. E eu morei 1 ano na Bélgica em 92. E como é que foi isso? Então, esse ano na Bélgica, eu terminei o colegial, né, onde a gente se conheceu. E aí eu fui para Bruxelas. Você terminou o colegial, já foi para lá? Já fui. A gente terminou a escola em novembro, em janeiro eu parti. Em janeiro eu fui. Então, 1 mês e meio depois que eu concluí o terceiro ensino médio, terceiro colegial, eu já fui. Mas você já estava no clube? Eu me inscrevi pelo Rotary Clube de Santos porque meu pai era rotariano. Ah, ok. Meu pai era rotariano na época, então eu me inscrevi. Meu tio Valejo era rotariano e ele é oficial de intercâmbio. E eu lembro até, tem 2 pessoas, foram 3 candidatos do nosso clube, os 3 foram viajar. Eu fui para a Bélgica, o Márcio Abrantes, que era um rapaz que estudava no Colégio Santa Cecília, foi para o Canadá, e a terceira você conhece muito bem, ela foi para a Austrália, era a Daniele Pinho.
a Daniele Pinho, filha do Dr. Pinho, irmã da Ana Luísa, irmã da Roberta Pinho, ela foi para a Austrália, a Dani. Então nós três saímos nessa leva e você volta muito transformado. Eu acho que muito do que veio depois para minha vida de empreendedor, dono do seu negócio, veio daí. O intercâmbio ele abre a tua cabeça, ele te dá uma autonomia e umas asas que você não tem. Especialmente brasileiro, a gente é muito mal acostumado, né? A gente tem funcionário em casa, a gente tem empregada doméstica. Luxo que europeus e americanos não têm. A gente não cozinha, a gente mal arruma a nossa cama. Os jovens não fazem nada praticamente, né? Eles vão até a cozinha e falam: fulana, esquenta minha comida, por favor. E aí termina de comer e larga o prato em cima da mesa. Isso quando não larga o Tupperware de comida aberta depois de ter esquentado só a parte dele. Quando você está no exterior, você tem que fazer tudo isso, as tarefas, as prendas domésticas. Você tem que botar a tua roupa para lavar na máquina. Eu não estou dizendo, gente, agora, com 25 anos, 30 anos de idade, você que já está, isso eu faço. Faz agora. Lembra dos 16, dos 17. Você fazia isso? Então é isso que eu chamo as pessoas para isso, para lembrar. E lá eu me vi com 17 anos lavando louça, secando a louça. Eu brinco, eu aprendi francês na cozinha. Porque o pai era holandês e trabalhava numa rede de hotelaria a semana inteira em Roland Garros, em Paris. E eu morava em Bruxelas, a mãe era uma francesa, de Marseille, ela ficava sozinha com as filhas durante a semana. Então eu ia lá jantar com ela, as filhas se largavam e ficava eu sozinho lá. O gringo, ela falava: você me ajuda, eu vou lavar a louça, você seca. E eu ficava aprendendo, ela traduzia para mim. Então, o intercâmbio, ele abre muito a sua cabeça, ele te dá autonomia. Você que era totalmente dependente, você tem que se virar. A minha mãe tirava o RG, vamos tirar RG? Ela ia comigo. Não tinha poupa-tempo, né? A gente tinha que ir no passo da polícia, fazer documentação, fazer um monte de coisa. E eu, de repente, me vi lá sendo entrevistado pela polícia belga para tirar o visto permanente, para mostrar que eu não era um imigrante ilegal, que eu estava estudando. Eles foram, visitaram, viram minha bagagem para ver se eu estava realmente morando. E eu fiz isso sozinho. Eu me alistei no exército em solo. Como existe embaixada no país, então a embaixada significa que ela é solo brasileiro. Então tem solo brasileiro, você é obrigado a se alistar. E quando eu terminei de me alistar, eu liguei para o Brasil e falei: mãe, eu me alistei! Né? E fiz isso sozinho. Eu estava muito orgulhoso de ter feito aquilo sozinho, porque a gente não tinha celular. Nossa, então, Marcelo, a gente não tinha. Realidade. Era DDI. Era DDI. Quanto custava para ligar para o exterior? Não. Era R$100. Não de tinha hoje, câmera, não tinha eu call. acho que de hoje seria assim, R$100 por um minuto. Então eu ligava a cada 15 dias para meus pais. Aí eu mandava carta, eu escrevi mais de 400 cartas num ano, à mão, sem computador. Eu escrevia isso à mão, chegava 6 dias depois. O meu irmão me mandava a página de esportes para eu saber quanto foi os jogos do Santos e tal. E chegava 6 dias depois, já tinha ido mais 2 rodadas do campeonato. Eu já estava atrasado. Então, eu ficava sempre atrasado. Mas essa experiência ela foi muito marcante. E aí, quando eu voltei com 18 anos, eu quis me envolver. E aí surgiu a grande chance em 2001, eu com 26 anos de idade, o meu avô vivo ainda, o seu Otávio Valejo, o Leão Vidal-Sion, que já é falecido, era um promotor de justiça muito conhecido aqui em Santos, e o Marco Aurélio Adegas, né, que eram meus padrinhos, me convidaram, eu aceitei, e há 25 anos eu estou nessa estrada. Há 25 anos eu resolvi atuar, ter cargos de liderança, presidi o nosso clube, que hoje é o terceiro mais antigo do Brasil, depois de Rio de Janeiro e de São Paulo, e é o maior em sócios representativos do país, com 184 sócios. Nossa. É um desafio muito grande. E depois eu quis fazer a governadoria do distrito, que é algo maior. O Rotary no Brasil é dividido em distritos para facilitar a administração. O nosso aqui tem 17 cidades. Vai de Bertioga até Itariri e Pedro de Toledo, na faixa de litoral, ABCD até Mauá, e a parte sul de São Paulo, Vila Mariana, Saúde, Paraíso, Congonhas, pega toda essa parte de Interlagos, Santo Amaro, e então são 2.000 e tantos rotarianos, 80 clubes para gerir, e foi um ano de muito trabalho. E nas duas oportunidades, Lara, tanto como presidente, como governador, eu posso te dizer uma coisa: as pessoas falam assim, você era louco, você deve ter passado um estresse absurdo. Eu falo assim, cara, foram 2 dos anos mais felizes dos seus 51 anos de vida. É isso que eu queria te perguntar. O que você traz dessa experiência
para o Marcelo Pessoa e para o Marcelo profissional? Para o profissional, uma frase do próprio fundador do Rotary: se você quer alguma coisa bem feita, dê para quem não tem tempo. Tá? Isso é uma Eu já fui uma realidade. vez contratada e você sabe até quem é, ele é Sim. rotariano. Eu já trabalhei para ele. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você está sempre ocupada. Então, é muito por causa disso. Quem não tem tempo, valoriza muito o tempo. Valoriza, otimiza, maximiza, faz. E ao mesmo tempo, então isso eu aprendi muito com a instituição, na minha vida profissional. Na minha vida pessoal e também na profissional, eu aprendi que as pessoas erram e a gente tem que lidar com isso sempre da melhor forma. O erro é o luxo de quem faz. Nossa, gente, essa frase. O erro é o luxo de quem faz. Só pode errar quem realiza. Muito bom. Quem não faz nada, quem se esconde, quem é omisso, quem é leniente, negligente, não vai errar. Mas ele não vai ser melhor que você. Muito bom. Entendeu? Marcelo. Então o erro é o luxo de quem faz. Então quando alguém erra, ao invés do esculacho puro, do dedo na cara, do grito, primeiro entender que se você está na liderança, se você está na cabeça, se alguém abaixo na hierarquia errou, provavelmente você tem alguma porcentagem nisso, você tem algum percentual nesse erro. Isso é muito importante para líderes. Sim. E os líderes tendem a apontar dedos. Isso é muito ruim. Então, primeiro ponto para você eu acho que ter crescimento, e uma ONG te dá muito isso, porque a nossa hierarquia, você está agora começando a estar finalmente inserida e familiarizada com isso. A hierarquia dentro do Rotary, dentro de um Lions, dentro de uma maçonaria, tudo, ela não é mandamental. A hierarquia mandamental é a hierarquia de empresa, é a hierarquia onde você tem autoridade e poder. A hierarquia organizacional, ela é puramente para não ser anárquica, para você não ter anarquia e bagunça. Então, ela é linear. Nós somos todos iguais, cada um na sua profissão, somos todos pessoas de sucesso, líderes, éticos e tal, e nós respeitamos. Mas, claro, existe um presidente, um conselho, um diretor, um coordenador, um presidente de comissão e pra tudo. Organizar. E tem o soldado, né? E um ano você está como o top da galáxia, no outro ano você é soldado, e está tudo bem. Só que você tem que aprender com essa hierarquia organizacional. E é muito mais difícil quando você está somente entre iguais. Quando você é o dono, quando você é o empreendedor, ainda que você não adote a veia antiga do eu estou mandando, faça, eu acho isso antigo e ultrapassado hoje. Eu não gosto do conceito de creche de adultos, que a gente vive muito hoje também, mas eu também não gosto do ditatorial. Então eu acho que tudo vai muito para o diálogo. Mas eu entendo que você tem que sempre olhar para aquilo que... Qual é o teu percentual nisso? Aonde eu errei? Se deu errado ali, a liderança falhou em algum momento. Então a ONG me trouxe muito isso. Ela traz muita coisa para as pessoas que as pessoas num primeiro momento não enxergam. Elas olham... Primeiro que existe um preconceito de que o Rotary é um monte... Eu falo, como a gente, no nosso clube tem muito homem, a gente fala assim, é um bando de velho tomando uísque. Ou almoçando. E a gente precisa entender que tem isso, cabe a nós mudar essa imagem. Então, o que as pessoas não veem, a ponta do iceberg para cima é isto, e que a gente ajuda a comunidade. As pessoas pelo menos têm essa consciência. Mas o iceberg para baixo, lembrando que a ponta é sempre a menor parte do iceberg, lembremos do Titanic, cuja massa para baixo era 30 vezes maior do que a de cima, né? Ali a gente não vê para baixo o seguinte: o companheirismo, o networking profissional, as soft skills que você adquire. Do exemplo, a oratória você tem como desenvolver muito no Rotary, você tem como dar palestras, você tem como perder a tua inibição em público, porque você está falando entre iguais. Então, se tem um lugar bom para errar, é ali. Sim. Se tem um lugar bom para passar um constrangimento, é ali, porque ali são teus companheiros, teus amigos. Você tem a possibilidade, às vezes, de coordenar um projeto, coisa que na tua empresa você pode não conseguir nunca, porque não é o teu cargo. Você pode montar um programa, fazer a gestão de um programa todo, também coisa que na tua empresa você pode não encontrar. Você vai ter que lidar com gente em diferentes níveis. Você vai ter que montar, por exemplo, montar um projeto significa ouvir a comunidade primeiro, qual é a necessidade dela,
para não incorrer no erro mais mortal de um projeto para a comunidade, que é: eu tenho um sonho de um projeto. Então provavelmente ele vai dar errado, porque o sonho não pode ser seu. Ele precisa ser a necessidade do outro. Exato. O Por isso que muitos destinatário. projetos não dão certo. Por isso que muitos dão burros na água, né? Eles não dão em nada porque a gente não ouviu o destinatário. O projeto não é para mim, o projeto é para o destinatário. Agora, se der para concatenar o teu sonho com o destinatário, aí é o cenário dos deuses, né? Então a instituição, ela tem como te entregar muito também. Mas eu entendo, Lara, como quase tudo na vida, que depende de você, cara. Não adianta, assim, por osmose, por prana, por luz solar. Não vai. O que vai vir é muito pouco. Né? O que vai vir pela luz solar vai ser a vitamina D. E olhe lá. Né? Então, eu acho que depende muito da tua postura. Você quer ficar sentado? Fica. Você vai ter um networking, você vai tomar um café depois na Copenhague, como a gente faz sempre, e vai ser muito legal. Mas se você quer dar um passo além, se você quer que o teu cérebro produza muito mais ocitocina pelo fato da doação do que pelo fato do recebimento, vai na fé. Dá um passo à frente e fala assim: eu quero participar disso, quero fazer um projeto, quero mudar a vida de alguém, quero fazer um projeto profissional, porque projeto social não tem a ver só com pobreza, pode ser um projeto de cidadania, para criança de escola privada. Sim. Mas vamos ensinar cidadania, vamos ensinar valores éticos, vamos ensinar alguma coisa, pode ser de várias maneiras. Pode ser organizando o clube por dentro de maneira empresarial, como você fez, entendeu? A gente te chamando na tua área de expertise, vamos fazer pesquisa, ouvir para depois fazer o brainstorm. E a gente entender quais são os nossos SWOTs, né, os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, onde a gente tem que melhorar ou não. Isso é a entrega, é o teu tempo. É eu hoje fazer revisão de vários contratos que eu estou fazendo para o clube, porque é questão jurídica, é a minha área. É doar o meu tempo para isso. Né? E quando eu falei da ocitocina, eu falei porque isso é estudo. Isso durante meus anos no Rotary eu fui estudar. E eu tive curiosidade de ficar pensando em momentos. E eu falei isso para minha esposa, eu falei assim: Bi, você já reparou que a gente tem dificuldade de receber elogio? Receber, para nós, é quase que constrangedor. Ganhar um presente é constrangedor. Que não deveria, né? É. Nossa, Lara, como você é inteligente. Imagina. São seus olhos, é você. Isso é coisa sua. Imagina, eu nem faço muito. Por que não? Eu estudo, eu leio, eu me desenvolvo, eu busco isso todo santo dia. Que bom que você percebeu. Olha como é, mas não dá para falar. Até porque as pessoas no Brasil julgam muito isso, né? Mas do outro lado, percebe quando você quer dar um presente para alguém que você ama muito. Vamos pegar a Laísa Minelli, sua mãe. Quem não sabe, a mãe dela é a sósia da Laísa Minelli, eu falo. Ela vai adorar Ela é a Laísa. Vamos falar que você quer dar um presente para tua mãe de algo que você sabe que a tua mãe sonha há um tempão. Você comprou aquilo. Você conta os dias para chegar ao aniversário, porque você quer que ela receba aquilo. Você quer ver a explosão de alegria na cara do outro. Então, quando a gente fala, e se você jogar no Google hoje, o ato de doação produz ocitocina, produz hormônios do amor, do carinho e de alegria, você vai ver que é muito maior a curva. Então, o ato de mudar a vida do próximo, de melhorar a vida de alguém, ou de deixar o outro mais feliz, ele te torna mais feliz. Quando a gente fala da quântica, o universo devolve. Ele devolve, mas ele devolve por causa de você. Sem você, o universo vai ficar parado. Lembra? Joga para o universo que ele te devolve. Mas o joga para o universo talvez seja o grande segredo. E isso a instituição me ensinou. Eu já li uma máxima de que você, quando faz pelo outro, você faz mais por você do que pelo outro. Não é uma questão de individualismo, egoísmo, não é isso. É que é justamente o que você está trazendo, a satisfação é tamanha que você quer retroalimentar aquilo. Você completa, né? Você se completa no outro. Exato. Você sabe que a projeção, ela pode ser algo muito ruim, mas ela pode ser algo fantástico também. A projeção é quando você acaba projetando no outro algo que você queria. E isso muitas vezes vai para inveja, entendeu? Vai para intolerância. Mas, cara, você pode projetar algo muito bom, né? Também. E falar assim, é aquilo, cara. Olha, eu adoro estar perto. Não tem pessoas que você adora estar perto? Tem pessoas que a gente quer tomar o nosso café nós quatro, eu, você, a Estela, o Alonso, a gente tá tomando café nós quatro, aí a gente tá sempre de bem. E quando um de nós chega na roda, a gente já sabe, bom, rindo pelo menos nós vamos hoje. Entendeu? Então assim, quando a gente tá com o Paulo, no nosso programa de rádio, a gente vai se divertir.
Então tem pessoas que gravitam em torno da gente, que gravitam, são satélites de vida. Sim, exato. São nossos satélites de vida, eles trazem força, eles trazem energia, eles te recarregam todos os dias. O Sêneca, né, filósofo muito conhecido, o Sêneca, ele sempre disse que o ato de... A gente não nasceu para ser feliz sozinho. Estou resumindo, ele tem uma frase que é bem mais extensa do que isso, mas é isso. O ser humano não nasceu para ser feliz sozinho. Eu acredito nisso. Por isso, quando você está num jogo de futebol, teu time faz um gol, se você estiver sozinho, você vai abraçar o cara do lado que você nunca viu na vida. Você vai dar um high five no cara que você nunca viu ele na vida. Mas porque você quer dividir aquele momento de alegria. Exato. Você fala, caramba, estamos vivendo isso juntos. Então é isso. Eu acho que felicidade e alegria são atos de compartilhamento. Que bacana, gente. Adorei essa do satélite de vida. Tem pessoas que são seus satélites da vida, né? Parabéns, nota 10. Agora, direito imobiliário. Como é que surgiu esse ramo? Você teria interesse em outro? Olha, essa é fácil de responder. As duas perguntas são fáceis, tá? A primeira, o direito imobiliário, condominial especialmente, esse foi herança. O meu pai era administrador de condomínio. Sempre foi a vida inteira. Nunca foi advogado, mas tinha uma administradora de condomínio. Numa época que Santos não tinha o que ela tem hoje. Santos hoje, pelo IBGE Imobiliário, é a cidade mais verticalizada do país inteiro. 65% quase dos santistas moram em prédio. Nossa. Então hoje o condomínio é uma realidade nossa. A gente não tem como fugir disso. Mas o meu pai me influenciou muito, porque ele trouxe clientes logo no começo de vida advocatícia pra gente, e eu tive que me especializar naquilo. E aí, claro, para a área condominial, para imobiliária é um pulo, né? Aí você vai para locação, você vai para compra e venda, você vai para as construtoras, você acaba ficando bom nisso tudo de tanto estudar. Então eu sou apaixonado por essas áreas, gosto também da área contratual, me fascina, porque o contrato, né, quando você vai revisar ou elaborar um contrato, é a arte das variantes. Aí alguém me perguntou uma vez, um estagiário, mas como assim as variantes, doutor? Você precisa enxergar todos os tipos de cenário num contrato. Você precisa saber quando pode dar algum problema, o que pode não dar tanto problema, o que certamente não dará problema, mas você não pode lidar com algo certo, porque aquele contrato está sujeito a variações de pessoas, da atividade do contexto, e da prestação de serviço. Então você tem que ser muito bom em enxergar variantes. Eu sou fascinado por isso. O que pode acontecer aqui? É a curiosidade que eu te falei. Por isso que Stephen King e Agatha Christie está por aí, entendeu? Né? Mas é isso. O que pode acontecer aqui? Deixa eu ver. E aí você vai e mexe, né? E hoje eu tenho convicção absoluta, né, que na era das IAs, o elemento humano é muito mais importante. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Gabi Moraes, e eu fiquei muito feliz, porque eu olhava assim e falava assim, será que a Gabi é fanática por robôs e IAs? E ela me deixou muito tranquilo que o elemento humano é essencial aí. A gente precisa saber falar, saber o que procurar. A curiosidade é nossa, a execução é da IA. Fantástico. Mas a curiosidade é nossa. Então, por que eu estou neste ramo hoje, super especializado nisso, apesar do escritório ter bons advogados de família e sucessões, fazem suas holdings, societários, responsabilidade civil. A gente não tem área criminal, não quero fazer, não é minha veia. Previdenciária é uma área muito burocrática, que tem outros profissionais que fazem, ambiental também. As outras áreas, muita coisa a gente faz. Mas se eu fosse fazer uma outra coisa, eu não sei hoje se eu iria para um outro ramo do direito. Eu acho que eu talvez desse um bom advogado de família, porque você precisa ser muito psicólogo. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de lidar com o comportamento. Então talvez isso pudesse me ajudar muito. Eu não sei, eu não mudaria de ramo. Sim. Você perguntou se eu faria outra coisa, não se eu mudaria de ramo hoje. Mas bom, eu teria alguma afinidade com essa área, e eu acho que eu estudaria também aí talvez alguma coisa mais ligada à área de logística, portuária. Legal. Né? Ainda no direito. Ainda no direito. Agora, outra atividade empreendedora, não sei, eventos. Eu adoro organizar eventos. O teu irmão, o Thiago, também. Então, eu e o Thiago, a gente ganhou muito dinheiro na juventude com festas imensas. A gente fez festa para 5.000 pessoas. A gente fez grandes shows, fiz shows do Capital Inicial, CPM 22.
A gente trabalhou de promotor em várias casas, na Regnite, na Planet Z, Nossa, depois não sabia a disso. Breeze, quando abriu, né, que depois virou Capital. A gente foi promotor de grandes festas. E hoje, o meu cargo no Rotary Clube de Santos é diretor de companheirismo. Eu sou organizador de eventos. Na minha governadoria, eu organizei eventos para muita gente. A minha posse tinha 1.000 pessoas. Por quê? Porque a minha visão é de que o entretenimento ele não é simplesmente diversão. Para quem organiza, para quem oferece, ele é credibilidade. E para quem participa é social, Quando né? eu tinha minha equipe de presidentes de Rotary trabalhando para mim, eu precisava que eles arrecadassem fundos para fazer projetos, aumentassem os clubes. Eu falei, o que isso tem a ver com uma festa? Credibilidade e, na verdade, prestígio. Sim. Você está prestigiando o outro lado. Sim. Você está mostrando para o outro lado o seguinte, olha, eu te valorizo. Sim. Eu vejo você e eu entendo que você tem que ter algo do bom e do melhor. Sim. Então isso deu muito certo para mim, porque logo na posse, para 1.000 pessoas aqui no Santos Convention, eu entreguei uma festa top, com a melhor banda, com o uísque que precisava ser Bucanas, porque era o melhor que tinha, e as pessoas se sentiram valorizadas. Então é quando você... Eu entendo que para você ter sucesso, tudo na vida precisa ter no mínimo um duplo significado. Pode ser triplo, quádruplo, mas no mínimo tem que ser duplo. Tem que ser duas coisas. Então o evento é divertimento, mas também é isso. Comer num bom restaurante é satisfazer o seu paladar, mas também é isso. Bacana. Ir viajar é conhecer um lugar novo, mas também é isso. Porque aí você sempre consegue ver mais utilidade, mais proveito, você extrai mais das coisas. Sim. Então, eu em eventos, eu acho que eu me daria super bem, Mas eu tô muito feliz onde eu estou, já te falei, eu estou no lugar onde eu queria estar. Quem sabe mais tarde. Quem sabe mais tarde, quem sabe. Marcelo, para a gente fechar, eu ia justamente te perguntar isso, não necessariamente para o direito, tá? Porque eu acho que você tem uma vasta visão. Para uma pessoa ter sucesso no que ela faz, e não é grana, também é grana, né? Ser reconhecido, ter prazer, né? Poder servir, né? Nós estamos falando de um clube de servir, a sua atuação que é extremamente efetiva. 3 dicas para alguém que quer se destacar naquilo que faz por propósito, por princípio e por autorrealização também, né? A gente está aqui para também buscar Sim. isso. O primeiro, foco. Porque você precisa ter foco nas coisas que você faz, porque senão você acaba sendo disperso, você acaba querendo fazer coisa demais e não dá certo. É muito tentador, tá? É muito fácil você ouvir o que eu falei agora numa palestra motivacional. Olha, tenha foco que vai dar tudo certo. É difícil para dedéu, como dizemos no popular. Somos muito distraídos. É muito complexo e o mundo te oferece muita coisa. O mundo te entrega muita coisa todo santo dia. Então você tem que estar muito focado, Lara, naquilo para você não desviar. Então eu acho que foco é a primeira delas. A segunda, o mundo é feito de mais pessoas do que você. Né? Então, assim, a gente acabou de falar dos satélites de energia, das pessoas que são seus satélites, seus portos seguros. O mundo é feito de muito mais gente do que um indivíduo só. Então não vai dar certo se você ficar centrado em você. O egocentrismo, as pessoas acham que isso é ruim. É que nem, eu digo assim, a vaidade também não é ruim. Existe uma vaidade até um ponto que é uma vaidade do bem. É bom ser vaidoso. É bom ser vaidoso. E não é vaidoso de beleza. É vaidoso de conhecimento. É vaidoso de ser o melhor. E você precisa ter essa vaidade. A vaidade ruim é aquela quando você começa a pisar na cabeça do outro para subir. Essa é muito ruim, é nefasta. Né? Então eu acho que quando você tem essa consciência de que você não está sozinho e que você precisa de mais pessoas à tua volta, você tem sucesso. O terceiro parece piegas, mas fazer realmente aquilo que te traz muita felicidade, aquilo que te dá prazer. Não é segredo para ninguém que você não consegue muito tempo fazer algo que você não curte. Então, no direito, como advogado, como rotariano, como pai de família, eu fui segunda-feira assistir Minions versus Monstros com meu filho, porque eu queria me divertir, porque eu adoro um desenho. E meu filho falou, vamos. E ontem eu fui assistir um filme de terror horrendo com o mais velho. Porque eu vejo, eu curto isso. Eu quero estar ali com eles naquele momento. Então eu quero estar no meu escritório todos os dias, eu quero ensinar meus estagiários, eu quero parar, eu quero ter tempo para poder ensinar.
Eu quero ter tempo para poder trocar ideia com meus advogados, com meus pares. Eu quero ter tempo para entrar, às vezes, numa empresa de alguém que eu conheço, numa repartição pública e conversar com pessoas. Mas porque eu gosto disso. Então, quando a gente fala que é piegas, é porque todo mundo fala, faça aquilo que você ama. Não dá sempre para fazer só o que a gente ama. Exato. Não dá, cara. Não dá. Você acha que é agradável a vida de um advogado todo santo dia? Que eu só vou fazer coisa que eu tô afim, que eu curto? Não, não é. Isso é historinha de carochinha, não funciona. Mas, predominantemente, se você fizer aquilo que te atrai, que te faz levantar da cama feliz, hoje eu vou fazer isso. Funciona bem. Então, acho que essas 3 coisas fazem a gente caminhar legal. Que ótimo. Anotaram aí? Então, foco. Você não está sozinho e seja, né? Seja quando der para ser, não é toda hora que a gente... Mas na maior parte do tempo, seja você fazendo aquilo que te faz feliz. Marcelo, muito obrigada, um papo delicioso. Nossa, quanta informação. Eu espero que você que está aqui nos assistindo possa aproveitar os ensinamentos que são além do direito, né? Nós estamos aqui falando de vida, então só tenho a agradecer a sua presença. Teremos outros, porque você tem muito a acrescentar e agradeço de coração. Eu que agradeço. Como eu te falei, eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir. Eu acho que a gente não tem que guardar boas experiências só pra gente, né? A gente vive isso e se isso fez a gente feliz, a gente quer que o outro possa ser feliz também. Então, que as pessoas que assistam tragam, captem alguma coisa. Quando a gente dá palestra, quando um bom palestrante desce do púlpito ou desce do palco, termina, e eu gostei, eu vou e falo assim, olha, eu vou te dizer o melhor elogio que um palestrante pode ouvir. Foi útil. Não foi maravilhoso, foi sensacional, você fala muito bem. Você foi ótimo. Nossa, como você é maravilhoso. Não é nada disso. Foi útil. Se você escutar isso de alguém, você foi útil para mim. O que você me disse me ajudou. É isso que move a coisa. Exato. Então, eu conheço um consultor, ele é muito bom, e ele diz uma frase que eu levo para a vida. Ele diz, para uma mente preparada, tudo é aula. Exatamente. Então, para uma mente preparada, o que você ouviu aqui vai fazer muito sentido. Marcelo, uma simples lembrança, um docinho gostoso. Nossa, com essa cor, com esta sacola, não pode ser uma simples lembrança. Atenção. Olha, em forma de agradecimento aqui da sua presença. Muito obrigado. Espero Tem que um você docinho curta gostoso aqui dentro. Com a Bianchi. É isso aí, gente. Obrigado, mais um episódio aqui do Mesa de Decisão. Espero que você tenha tido inúmeros insights acerca do que o Marcelo trouxe. Então, aguarde o nosso próximo episódio do Mesa de Decisão. É um talk show de negócios feito por pessoas. Espero você e bora lá!